Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Vamos falar sobre descolonização. Vamos abordar a Ásia e a África, esses dois continentes incríveis, magnânimos, que começaram o processo de descolonização através da Segunda Grande Guerra Mundial. A partir deste momento, a Europa deixa de desferir seu poderio destruidor e tentacular sobre boa parte do continente africano e sobre boa parte do continente asiático. Eu gostaria de lembrar a vocês que desde as grandes organizações estruturais pós-Congresso de Viena, desde o próprio fatiamento do mundo, depois da Conferência de Berlim, ainda no século XIX, que deu aos europeus pedaços da África, pedaços da Ásia, para serem explorados em meio à Segunda Revolução Industrial. Os povos autóctones, nativos, originários destes dois continentes, sofreram demasiadamente com a mão imperialista do Reino Unido, da França, da Bélgica, da Espanha, de Portugal, da própria Alemanha. Ao longo de décadas que se chamou de período terrível, que chegou-se a século e meio, nós conseguimos perceber que tanto a Ásia quanto o continente africano foram exploradas, deterioradas e muitas vezes, até por assim dizer, praticamente destruídas. Eu gostaria de mostrar para vocês um tampo em mesa de miombo, que em Swahili é uma espécie de madeira africana avermelhada, muito dura. Esta prancha original, ela veio de Angola, um país de colonização portuguesa. E este material chegou às minhas mãos através de um oficial do Exército Brasileiro que, vinculado à Organização das Nações Unidas, trabalhou em Angola no processo de reestruturação e entrega do país às forças operacionais nativas da pátria angolana e também foi um homem que desarmou minas terrestres. Não citaremos o nome em respeito a este grande herói nacional, que esteve em um local de grande risco, um local colonizado pelos portugueses, Angola. Gostaria de falar para vocês que todo o processo de descolonização, tanto da Ásia quanto da África, inicia na década de 50, em 1955, com a Conferência de Bandung. Depois da Segunda Guerra Mundial e com o empobrecimento da Europa, num contexto geral, e com a dificuldade de manter o sistema colonialista ativo, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica começam a devolver os territórios aos dominados. Mas o que aconteceu efetivamente nestes países, nestes territórios, que foi tão pesado e destruidor? Imaginem, a China foi ocupada, Xangai foi ocupada pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, Hong Kong, até 1997 foi uma colônia britânica e o príncipe Charles devolve, sob ordem da rainha Elizabeth, sob ordem do Reino Unido, Hong Kong ao controle chinês. Em 1999, Macau, em
Na China, uma cidade-estado incrível, pertencente a Portugal, é devolvida também à China. Na década de 40, de maneira incrível e utilizando a não violência, Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, a grande alma, consegue a independência da Índia. Logo em seguida, ele é assassinado devido à falta de compreensão, de equilíbrio e, ao mesmo tempo, de empatia daqueles que ignoravam a paz. A Índia sofreu e muito com a dominação britânica. Tanto é que a Índia não faz parte da comunidade britânica das nações. Gostaria de falar para vocês que nos anos 50, o Vietnã ainda pertencia, para terem uma ideia clara, à França e era chamada de Indochina. Os franceses ocupavam aquela região e extraíam tudo o que podiam dela, fazendo com que fosse também um quintal da França. Parem, pensem e reflitam na grandiosidade de territórios em todos os arredores da Ásia, da África e também da Oceania. Imaginem entre a Oceania e a Ásia a Papua Nova Guiné, que foi uma colônia britânica, que foi uma colônia alemã, que teve que ser devolvida para o jugo britânico novamente, para só depois ter a sua independência. Imaginem a Indonésia, que era nada mais nada menos do que as Índias Orientais holandesas. Lá em Bandung, em Java, foi onde aconteceu a grande conferência que buscou especificamente o fim do colonialismo, que é caracterizado por exploração, retirada de bens, escravidão e desrespeito aos direitos humanos. O rei Leopoldo da Bélgica é considerado um genocida tão grave quanto Adolf Hitler, matando milhares e milhares de congoleses, onde hoje é a República Democrática do Congo. Congoleses esses que muitas vezes não conseguiam extrair o que ele estava esperando, que eram diamantes que deveriam ser extraídos da terra para enriquecer a Bélgica, para enriquecer os Países Baixos. Seres humanos eram enterrados vivos, deixados apenas com seus pescoços de fora. A África do Sul é um dos exemplos também mais trágicos de todo esse colonialismo, o neocolonialismo. Um país que até hoje é caracterizado pela beleza, pela riqueza, pelos safaris, pelo vinho de alto padrão. Dos anos 40 até 1993, teve um fruto maldito do neocolonialismo, que foi o apartheid, onde negros e brancos não podiam conviver. Nossos irmãos negros, por exemplo, não poderiam sair no período da noite, não poderiam namorar ou se relacionar com homens ou mulheres brancos. E os africanos negros sofriam uma exploração pesada de todos os poucos brancos que existiam na África do Sul e que ainda existem. Para vocês terem uma ideia, os negros eram isolados em favelas específicas. A maior delas, o Soweto, ou Soweto, como queiram, foi o palco de uma brutal batalha pelo fim do apartheid, que é o Apartar, que foi o programa de segregação racial instaurado pelo governo da África do Sul no final da década de 40 e só acabou com Frederick de Klerk no início dos anos 90, quando Nelson Mandela foi livre e logo em seguida foi estruturada e instaurada com ele a presidência da África do Sul. Os portugueses na África
foram brutais, crudelíssimos. Para terem uma ideia, ainda hoje, os vizinhos dos portugueses, os espanhóis, ainda têm uma pequena colônia no Marrocos, Malila, Tânger também, pertencentes à Espanha. E eles tratam os nossos irmãos negros sempre de maneira subalterna, sempre de maneira segregacionista, separando. Os asiáticos tiveram um pouco mais de força para expulsar e expurgar a dominação europeia. O Sri Lanka, que é sempre muito pouco citado, foi um local de grande exploração para os britânicos. Para terem uma ideia, por exemplo, o hábito dos ingleses tomarem chá nada mais nada menos é do que um hábito que vem do Sri Lanka, que é uma das maiores áreas de produção de chá do planeta. Nós estamos falando sobre o processo de descolonização, quando até a década de 70, o território asiático e também o território africano foi devolvido aos seus donos, de fato. A consequência, para muitos, foi inimaginável. Eu gostaria de citar para vocês o que aconteceu com uma antiga colônia belga, Ruanda. Em 1994, ela já estava independente e uma disputa étnica entre Hutus e Tutsis matou cerca de 1 milhão de pessoas. Os Tutsis foram praticamente exterminados. Preconceito, dominação, controle, exploração, destruição, escravidão, racismo, tudo isso foi algo muito comum de se ouvir até o início dos anos 90. Durante toda a Guerra Fria, o processo de descolonização foi uma constante. Mas este processo ainda não acabou. Existem territórios ultramarinos de vários países europeus ainda em funcionamento. A Commonwealth, Comunidade Britânica das Nações, ainda controla muitos países pelo mundo afora. Nós temos ainda uma vertente eurocêntrica dominante, que apesar de todas as lutas mundiais para serem minimizadas, ainda causam muita dor às populações da nossa querida Terra. Continuemos os estudos e fiquem com Deus.